E aí, pessoal, acho que já estou conseguindo começar a live mais ou menos no horário. Vamos dar uma esperadinha aqui. Tá, a pessoa já começou a entrar, beleza. Show de bola, live no meio da tarde, né? Deus me livre. Mas é isso aí. Vamos aproveitando as oportunidades que surgem. Show de bola. Hack, queridona. Vika, Mari, que beleza. Oi pra vocês também. Bom encontrar vocês aqui. Muito bom encontrar vocês aqui. Deixa eu dar mais um tempinho para que a gente possa começar. Oi, meu nobre Catibe, meu Deus, que legal, Catibe, quantos anos, grande sargento, agora deve ser oficial já, tantos anos que eu não encontro Catibe, cara, que maravilha encontrar os amigos aqui também. E aí, pessoal, Clayton, olá, Vinícius, que bacana, gente, que legal mesmo. Hoje o nosso tema é o concurso da Prefeitura de São Leopoldo, né? A Prefeitura de São Leopoldo abriu um concurso para uma quantidade grande de cargos, né? E o concurso já teve algumas pequenas retificações no edital. Grande Lean, estudando muito. Teve algumas pequenas retificações no edital, mas é um concurso que ainda está trabalhando uma marcha normal, né? Não é um concurso que foi suspenso, a gente já teve bastante concurso suspenso. O último, eu acho que foi o TJ do Rio de Janeiro, né? Ou Santa Catarina, agora me faltou. Acho que o TJ de Santa Catarina sofreu uma suspensão agora, que é uma certa tendência, né? Se isso acontecer em São Leopoldo, a gente não pode se assustar muito, né? Tem muito concurso fazendo esses pequenos ajustes, assim, vão ter que mexer talvez na data da prova, para que as pessoas possam ir nas provas, né? Para que a gente possa ter salas com muita gente prestando concurso. Eu vou salvar a live no final, sim, para a gente poder assistir depois. É muito importante a gente ter essa chance de depois rever, né? Para quem está estudando e para mim, que tenho que aprender a fazer as lives bem feitas, né? Agora são as primeiras, então alguma coisa vai ter que se ajustar melhor, né? Vai ter que melhorar. Já que não dá para melhorar a carinha aqui do professor, vai melhorar pelo menos a técnica, né? Para fazer a live. Pessoal, eu escolhi o Estatuto dos Servidores aqui de São Leopoldo, né? Por um motivo bem óbvio, né? O Estatuto dos Servidores, ele é uma das matérias que mais cai em legislação, né? Se vocês olharem ali, a prova é curta, né? São 40 questões, Fundação La Salle, né? Uma prova rápida, tá? A prova com 40 questões é uma prova que não admite muito engano, assim, né? A gente tem que chegar lá firme, sabendo a matéria, e tem que ganhar todos os pontos que puder. Nesse ponto, na matéria de legislação, que é a matéria que eu estou dando aula para esse concurso, na casa do concurseiro, não dá para errar nada, né? A gente tem que entrar na matéria de legislação e detonar, né? Legislação é uma matéria que são 10 questões, tem que fazer ali 8, 9, 10, né? Para quem estiver fazendo o curso lá, vai ser mais ou menos natural, um resultado bom, assim, porque a gente tem bastante tempo de aula, né? Para quem de repente estiver estudando por conta, hoje, aqui, agora, essa próxima meia hora, assim, mais ou menos, que a gente vai ter de live, vai dar uma empurrada grande em vocês para frente, porque eu vou poder trazer alguns pontos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para essa prova, assim. Claro, não sou eu que faço as questões, mas eu tenho uma boa ideia que deve cair pela quantidade de vezes que eu já dei aula para essas matérias, tá? Então, assim, primeira coisa que eu digo e repito, vocês precisam estudar a lei seca, né? A gente está falando de legislação da prefeitura, tem que estudar a lei seca. Se não tiver condições de estudar toda a lei seca com mais profundidade, assim, pelo menos o Estatuto dos Servidores tem que ser estudado com bastante afinco, né?
não tem opção, tem que estudar o Estatuto dos Servidores com bastante afinco, tem que, dentro do que for possível, se concentrar muito nos artigos iniciais, tá? O Estatuto dos Servidores é longo, né? São mais acho que são quase 200 artigos do Estatuto dos Servidores, mas eu posso dizer para vocês que o início ali é que realmente é o que mais cai. E como é legislação muito particular, né, legislação municipal, alguns pontos não são iguais a, por exemplo, o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul ou o Estatuto dos Servidores Federais, né? Não vai dar diferença, tá? Algumas definições vão ser diferentes, né? Então, enquanto a gente tem que, para a Prefeitura de São Leopoldo, é servidor todo mundo que recebe pelos cofres públicos, né? A gente vai ter uma definição diversa, sei lá, em outras cidades da metropolitana já, tá? Então, esse ponto, quem é que é servidor? Todo mundo que recebe pelos cofres. Esse é um ponto que o cara tem que estar com certeza absoluta, porque ele tem uma chance legal de vir na prova, né? Depois, na sequência, assim, lógica, né? A ordem dos atos, né? A ordem dos atos, quando a gente está estudando Estatuto dos Servidores, ela é definitiva, né? Então eu vou ter ali nomeação, posse, exercício, né? Daí eu tenho que lembrar que nomeação é investidura, né? Às vezes vão chamar de nomeação, às vezes vão chamar de investidura. Às vezes vão pedir a definição de nomeação e tu vai ter que dizer que é investidura, tá? E a posse é a aceitação do cargo, né? Tá chegando o pessoal ainda, né? A posse é a aceitação do cargo, né? Eu tenho que ter certeza desses conceitos, né? Nomeação, posse, exercício, quem é o servidor. A gente mal começou, já tem 4 conceitos aí importantes para nós, né? Quem é o servidor, quem recebe pelos cofres, né? Qual é a ordem dos eventos? Nomeação, posse e exercício, né? Nomeação é investidura, posse é aceitação expressa do cargo, e o exercício é o mais fácil de todos, é efetivamente começar a desenvolver as funções, né, que o cargo exige da gente, né? Esses são os nossos passos iniciais, né? Esse é um ponto que tem que estar muito massificado, né? A gente não pode perder a questão com base nisso, né? Isso tem que estar super alinhado, tá? Se a gente for continuar avançando nos artigos da lei, logo a gente vai chegar nas definições das formas de provimento, né? E quando a gente começa a falar de formas de provimento, cara, não pode ter dúvida. Formas de provimento é uma coisa que tu precisa saber. Se tiver que revisar 1000 vezes formas de provimento, tu revisa 1000 vezes formas de provimento, porque são as formas de provimento, talvez um ponto que vai... Aí não tem quase diferença nenhuma entre as diversas leis, e são pontos que vão acontecer em muitos concursos diferentes, né? Eu estou estudando para a Prefeitura de São Leopoldo. Cara, tu vai ter que saber o que é, por exemplo, aproveitamento, né? Aproveitamento vai estar lá nas formas de provimento. O que é aproveitamento, né? Aproveitamento é o que se contrapõe à disponibilidade. Estão lembrados disso? Então, vou refrescar a memória de vocês aí. E anota num papelzinho, porque isso é um ponto super importante e acaba sendo um ponto difícil, né? Porque ele tem vários detalhes dentro dele, né? Olha só. Aproveitamento é o aproveitamento do servidor. Então, alguém que já era servidor, por exemplo, eu sou servidor do Estado, tá? Aí, por algum motivo, por exemplo, o meu cargo é extinto, né? Não tem mais como eu exercer aquela função que eu exerço todo dia. E aí me mandam para casa, falam assim: Chico, tu que é servidor do Estado, servidor estável, né? Esse já é a primeira grande sacada do aproveitamento. Só servidor estável que vai ter a chance de ser aproveitado, tá? Tu que é servidor estável, vai para casa, tá? Esse vai para casa tem um nome. Esse vai para casa entre em disponibilidade. Olha aí a Tayana. Oi, Tayana. Me mandou mensagem mais cedo para saber certinho da live. Estamos aqui. Tá? Então, esse servidor que foi para casa, ele está em disponibilidade. Pô, beleza. Ele está em disponibilidade. Durante a disponibilidade, gente, acontece uma coisa terrível com o servidor, que é o seguinte: quem está em disponibilidade recebe proporcionalmente. Cara, isso é um horror, tá? Mas é assim. E é assim em
todas as leis que a gente estuda de estatuto. O que é receber proporcionalmente é assim, ó. Por exemplo, eu sou servidor, eu tenho 10 anos de estado, tá? Ou 10 anos de município, né? Normalmente a gente se aposenta com 30. Então, se eu caio em disponibilidade, se me mandam para casa com 10 anos, porque meu cargo está extinto, eu vou ficar em casa recebendo 1/3 do meu salário, porque eu cumpri 1/3 do tempo para ir para a aposentadoria. Isso é a disponibilidade, né? Quando a gente volta da casa para o serviço, né, quando acaba a disponibilidade e vem o aproveitamento, que é forma de provimento, eu retorno para o serviço e eu volto a receber integralmente, porque eu volto a trabalhar todos os dias, tá? Então, olha só, a gente já viu quem é servidor, a gente já viu a ordem dos eventos, né, a nomeação, pós-exercício, deu uma definição para elas todas, e agora a gente começou a falar de formas de provimento e separou, né, e diferenciou aproveitamento de disponibilidade. Só isso, gente, só isso é um baita estudo de direito administrativo já, desde que vocês entendam, desde que isso fique uma coisa simples e organizada dentro da cabeça de vocês, desde que vocês produzam um material para poder revisar isso mais tarde, porque não tem mágica, né? Eu só sei o que eu reviso. Se eu não tiver o hábito de estudar, organizar o material e revisar esse material, cara, eu não avanço nunca no estudo. É uma coisa que constantemente eu subo um pouquinho e desço um pouquinho, tá? É a revisão que me faz subir e avançar cada vez mais, né? A forma de provimento por excelência é a nomeação, né? É quando eu tenho a nomeação que eu tenho a forma de provimento por excelência, né? A forma de provimento que, todo mundo quer, né? Mas eu tenho outras ainda, né? Que eu preciso começar a me inteirar delas, que eu preciso começar a me acostumar com elas, que eu preciso começar a dominar melhor, né? E aí eu sempre falo do seguinte: reintegração, né? Reintegração é uma outra forma de provimento que também é extremamente importante, né? Porque a reintegração, ela tem só um motivo que faz com que ela aconteça para o Estatuto dos Servidores de São Leopoldo, né? A reintegração acontece por decisão judicial. Então, eu tive uma demissão, essa demissão foi mal feita e agora, por uma decisão judicial, eu estou sendo reintegrado ao serviço. Reintegrado ao serviço, né? Em algum momento da minha vida eu fui nomeado naquela função, tá? Passei no concurso, fiz lá meu concurso de provas ou de provas e títulos, né? Fiz esse meu concurso que vai ter validade aí por até 2 anos e que pode ser renovado, né? Tudo isso são artigos do estatuto que a gente está organizando aqui, tá? E aí mesmo depois de ter feito concurso de prova ou de provas e títulos, de ter conseguido a minha nomeação, né? De ter conseguido a minha posse, de ter iniciado o meu provimento, por algum motivo eu fui demitido. E nunca esqueçam, gente, demissão no serviço público 99,9% das vezes é punição, tá? Demissão é punição. Quando a gente demite o servidor, a gente está punindo o servidor, né? Tá? Tem um caso em que a gente vai demitir e não é punição, mas a regra é essa: a demissão é uma punição, tá? E se eu tô com alguém demitido, punido, e esse cara vai voltar para o serviço ativo, por decisão judicial, ele está sendo reintegrado. Ele está sendo reintegrado. Tá bom? Então, lá do início, porque tem gente chegando toda hora, tá? Olha só. Olha aí a Dudinha, a grande Dudinha querida. Ó, a gente falou, quem é servidor? Cara que recebe pelos cofres públicos. A gente falou da ordem dos eventos, né? Nomeação, posse e exercício. A gente definiu todos eles, né? Definiu a nomeação, falou que ela é uma forma de provimento por excelência, que ela é investidura no cargo, né? Definiu a posse como aceitação expressa do cargo, definiu o exercício, comecei a trabalhar. Tá, beleza. Daí na sequência a gente separou o que é disponibilidade para um lado, separou o que é
aproveitamento para outro lado, né? Alguns estatutos chamam de reaproveitamento, graças a Deus não é o caso, né? Aqui em São Léo a gente usou a definição mais clássica, assim, né? Que é o aproveitamento, tá? É muito bom quando a gente tem nos estatutos uma manutenção dessa nomenclatura, né? Uma manutenção do glossário, digamos assim, né? As palavras seguem tendo o mesmo significado dos outros estatutos. Isso dá valor para o estatuto, isso simplifica o entendimento, né? Isso melhora a qualidade do trabalho de direito administrativo em cima daquele estatuto, porque tem padrão, né, para seguir, tem um padrão certo para a gente seguir. Bom, aí a gente falou ainda do reintegrado, né, que é o cara estável, que é o cara demitido que está voltando por uma decisão judicial. Tá, beleza. Bom, agora que eu já vi tudo isso, a gente pode ir para outras questões aí de provimento que também não são tão complexas assim, mas que a gente geralmente guarda um medo, né? Guarda um receio na hora de trabalhar sobre elas, né? Um outro ponto que a gente pode falar que vale a pena é a reversão, né? É a reversão. Geralmente, quando a gente está conversando sobre reversão, tem mais de um motivo, tá? Classicamente, né? Vou pegar o livro da Fernanda Marinella, né? Vou pegar o livro do nosso doutor Heine, né? O procurador do Estado. Pô, vai ter mais de um motivo para reversão, né? Mas em São Léo, aí vem uma dica legal, né? Uma dica para marcar ali. Para reversão eu tenho uma chance só, né? Eu só tenho uma chance de reverter, né? Eu vou reverter o meu aposentado por invalidez. Ele vai ter que voltar, tá? Porque o motivo da invalidez, né? A invalidez não continuou, né? A invalidez deixou de existir. Então, por exemplo, o cara estava com algum tipo de doença que tornou ele inválido e ele teve que se aposentar. Aí, sei lá, surgiu um remédio novo, surgiu uma técnica de tratamento nova e esse cara melhora. E aí ele volta. Daí ele volta para o serviço ativo, tá? Então a gente conseguiu aí trazer esse cara de volta, né? Outro ponto que causa problemas, homéricos, né? É quando a gente fala de readaptação. Cara, readaptação, bota uma estrela do lado aí, verde limão com rosa, tá? Readaptação. A readaptação, ela vai acontecer, tá? Ela vai acontecer quando o meu servidor, por algum motivo, muitas vezes um motivo íntimo, não pode mais exercer as funções que ele exerce hoje, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem lúdico, tá? Para ficar guardado. Eu sou policial civil, então eu tenho que trabalhar armado, não tem opção, né? Policial civil trabalha armado, tá? E aí, por algum motivo, eu tenho, sei lá, uma evolução espiritual e eu entendo que eu jamais, por maneira nenhuma e por nenhum motivo, vou atentar contra a vida de alguém. Isso é impossível para mim. Desse momento em diante, isso é impossível para mim. Nem em legítima defesa minha, nem em legítima defesa de terceiro, nem na legítima defesa, sei lá, da criança, eu não vou jamais, de forma nenhuma, atentar contra a vida de alguém. Cara, para ser polícia complicou, né? Complicou, é um motivo que vai impedir o exercício pleno da tua profissão. Isso é uma coisa que muito provavelmente tu não deseja, mas que pode acontecer. Em algum momento da tua vida tu vai ter que agir dessa forma. Tá. Se eu caio nessa sinuca de bico, eu não tô perdido, eu não tenho que abandonar o concurso, eu não preciso ficar, sei lá, sozinho no mundo. Eu vou lá e peço a minha readaptação e eu explico. Olha, por esses motivos, eu não posso mais exercer a função de policial, mas eu ainda posso exercer muitas funções, né? De repente eu sou formado, sei lá, em matemática, em física, em química, em direito, e posso ir para outra área do governo. E aí eu vou ser readaptado numa nova função. Quem sabe eu saio da Secretaria de Segurança Pública, né? Da SSP, e vou para a Secretaria de Educação. Isso pode acontecer e isso acontece.
Isso acontece, né? Profissões assim que exigem um nível de estresse muito alto, eventualmente isso acontece nelas. As pessoas não conseguem permanecer durante toda a carreira ali e precisam receber essa readaptação para continuarem trabalhando, exercendo as funções, né? Tocando a vida ativa delas de volta, tá? Então, olha só quantas formas de provimento a gente já olhou praticamente todas, olhou sem dúvida nenhuma as mais complexas. Olha meu chefe, Márcio Cisco, chegando, que beleza, seja bem-vindo, tá? A gente olhou as mais complexas, né? E pôde olhar isso de um jeito muito simplificado, porque tenham certeza de uma coisa: se tem um estilo de estudo que te leva para ser aprovado, é a simplicidade. O básico te aprova. O básico te aprova, né? Essa semana eu estava conversando com outra professora, minha amiga querida, a professora Raquel, que está aqui, né? E a gente estava depois na live, de novo, na live dela, conversando, e aí ela falou sobre isso, né? Ela falou sobre a importância do básico, né? Ela estava ensinando conceitos de direitos humanos, né? E ela falou do básico, e ela tem toda a razão, e eu repito isso sempre: a gente passa porque a gente sabe, sem dúvida, o básico, né? É o básico que te faz acertar 60%, 70% da prova é básico. Aí tem uns 30% que é floreio, e aos pouquinhos tu vai avançando nesses 30%. Mas a gente passa, a gente tem sucesso e a gente vai colecionando aprovações quando a gente fica forte no básico, tá? E aí, quando eu falo disso, eu sempre caio no mesmo ponto, porque não posso não falar, e assim é meio que uma traição com vocês. Cara, olha esse concurso, 40 questões, Fundação La Salle, né? Eu já fiz várias vezes o concurso da La Salle. Qual é a matéria que mais tem questões? Português. Português, 15 questões valendo 2,5 cada uma, né? Então, dos 100 pontos que dá para fazer na prova inteira, né? 40 questões de 2,5, 100 pontos. Dos 100 pontos que dá para fazer na prova inteira, eu tenho 30 e tantos, 35, que são de português. Quase meia prova é português. Aí vai uma dica de ouro, né? Vocês querem passar nesse concurso? Estudem legislação comigo. Claro, estudem. Mas estudem português. Pelo menos quase a metade do tempo que vocês estudarem. Porque português vale quase a metade da prova. Tá? Se vocês quiserem saber isso que eu estou explicando em detalhes, vocês, quando acabar a live, saiam daqui. Vai estar o link embaixo. Mas saiam daqui e, pum, caiam no meu site, professorchico.com.br. Lá vai ter meu e-book. Um dos pontos que eu adoto é esse, né? As matérias que aprovam. Porque tem matérias que aprovam, fazem tu passar no concurso, né? E tem matérias que te tocam lá em cima na classificação. E não são as mesmas matérias. Se eu não for bom em português, eu não vou passar, né? Se eu não for bom em legislação, eu não fico nas vagas. Entendeu? Né? Na época que eu era magro, digamos assim, que eu fazia bastante esporte, eu fazia triatlo. E aí a gente dizia, cara, quem não nada, não compete. Porque tu começa nadando, né? Tu nada, pedala e corre. Só que quem não corre, não ganha. Então não adianta tu ser excelente na corrida, porque tu vai começar na natação. Não adianta tu ser um monstro nas súmulas do STF, do STJ, nos julgados do TJ, nas decisões, se tu não é bom de análise sintática. Porque quando tu abrir a prova e virar a folha, vai estar ali 15 questões de português. E tu vai ter que passar por elas todas para poder depois pegar as matérias maravilhosas, tipo direito. Né? Direito é barbado de estudar, direito é legal, direito tem o professor Chico, mas tem as outras matérias também, e a gente precisa de todas elas, tá? Bom, vamos mais um pouquinho no estudo do nosso edital, tá? Então a gente já viu um monte de conceitos que são determinantes para a gente conseguir tirar uma nota legal em legislação, né? A gente falou das formas de provimento. Se eu tivesse que apostar em um ponto da matéria de legislação para ter uma questão, eu ia lá e marcava provimento, formas de provimento. Tem que saber. Não tem jeito, tem que saber, né? Mais um ponto, professor,
depois de provimento, quem sabe mais um ponto legal, cara, depois de provimento a coisa mais importante que a gente tem que saber, ação de regresso, né? Responsabilidade do servidor público, ação de regresso, até porque se eu não souber isso, quando eu for servidor, eu posso sofrer a ação de regresso, né? Não é assim? É assim. Agora vamos falar um pouquinho de ação de regresso, então. Tá? A gente está falando aí de responsabilidade do servidor público, né? Quando é que o servidor público, por um erro que ele cometeu, de repente dirigindo, sei lá, peguei o carro da prefeitura, tá? Peguei o carro da prefeitura, tinha que me deslocar de São Leopoldo a Gramado para ir num congresso. Recebi o carro, né? Abastecido, eu tenho habilitação, tudo legal, ganhei a minha diária antecipada, porque o certo da diária é que ela seja paga antes de eu me deslocar. E aí saí para Gramado para ir lá no congresso, lá, jornada internacional de não sei o que. Todas as jornadas internacionais são em Gramado, né? Então tô bem, tô lá subindo a serra, indo, aí dou uma bobeada e pum, bato meu carro. Bato meu carro não, se eu batesse meu carro tava tudo bem, né? Bato a viatura da prefeitura, tá? Beleza, bateu, paciência, né, cara? Agora vamos resolver a situação. Pô, bati a viatura, estacionei ali, acostamento, o carro que eu bati também estacionou, conversei com aquela pessoa e tal, veio a